15 a 21 de junho, o livro no Brasil mais vendido de ficção foi Cidades de Papel, de John Green, impulsionado pela adaptação que estaria chegando nos cinemas. Já em não ficção, o livro mais vendido foi Jardim Secreto, da Sextante, que é um livro de colorir. Adivinha qual dos dois foi mais vendido? Se você disse que Jardim Secreto foi o mais vendido, você está completamente certo. Ele vendeu mais de 13.900 livros, enquanto Cidade de Papel vendeu 3.400. Dá uma diferença de quase 10 mil exemplares, gente. Ah, Danilo, mas aí você tá falando de livro de colorir, aí nem se compara, todo mundo sabe que foi uma febre. Até a Faber-Castell, que fabrica os lápis de cor que vão ser usados nos livros de colorir, teve que fabricar muito mais do que estava acostumada. E vocês têm toda a razão, vamos pegar 2014. 2014 é um ano bom, tem 12 meses, muito tempo para analisar, e o livro mais vendido do ano foi Nada a Perder 3, de Edir Macedo, também um livro de não ficção, As Memórias de Edir Macedo, a trilogia que vendeu mais de 5 milhões de exemplares. E quando a gente pega ficção, o que a gente encontra? Felicidade Roubada, do Augusto Cury, autor conhecido por escrever autoajuda. Então, esse livro é ficção ou não é? Mas e o segundo, Danilo? O segundo foi Eu Me Chamo Antônio, do Pedro Gabriel, que são aqueles poemas escritos em guardanapos de papel, foram colocados agora em papel cartão, e ficou famoso por causa da página do Facebook. E de novo, me leva a fazer a seguinte pergunta: é ficção ou não é ficção? Isso, gente, estou falando da lista de autores brasileiros que venderam mais em 2014. Se a gente for pegar dos estrangeiros, obviamente vamos encontrar vários livros de fora na seção de ficção, muito embora os de não ficção mais vendidos aqui sejam brasileiros. Isso é compreensível, afinal a gente vai se identificar muito mais com a biografia de um bilionário brasileiro do que, por exemplo, a questão de controle ou não de armas nos Estados Unidos. E parando para pensar no perfil dos autores brasileiros, o Pascoal Soto, diretor da Leia no Brasil, dá um esclarecimento dizendo que, na visão dele, os autores de não ficção brasileiros tendem a pensar muito mais no mercado e escrever de forma muito mais acessível do que os autores brasileiros de ficção. Isso é uma questão muito óbvia se você parar a pensar, inclusive nos clássicos. Não dá nem para comparar a facilidade de ler Mark Twain, Tom Sawyer, com Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. E também, é claro, não estou aqui para dizer que todo autor brasileiro de ficção tem que escrever de maneira acessível, tem que escrever para as massas e tudo mais, porque cada um faz o que bem entender. Eu só estou dizendo que isso justifica parcialmente os sintomas do mercado editorial brasileiro no momento. E aí eu resolvi perguntar para quem entende. Cheguei na Alba, que é a agente que me representa como autor, e perguntei: pô, será que tá tão em falta assim autor brasileiro bom que saiba escrever para o público? E ela disse sim. Autores brasileiros bons e que estejam interessados em escrever para as massas e não só para os coleguinhas da academia estão sim em falta. Isso pode ser visto inclusive pelo crescimento que a agência em crise, que ela faz parte, teve durante um ano. Eu juro pra vocês que em alguns momentos eu pensei que qualquer livro que eles quisessem eles colocariam nas melhores editoras. Eu não tô brincando. Porque como eles já fazem um trabalho de pré-edição, revisão do livro junto com o autor, quando chega na editora já tá suave, já tá muito mais tranquilo de passar pelas mãos do editor e ir pra gráfica. O que é uma coisa muito mais comum lá fora e por isso que a gente vê tantos livros de ficção fazendo sucesso por aqui, porque é muito mais fácil traduzir um livro do que pegar um material bruto e editar. Chega mais, imagine que você é um editor aqui no Brasil e você sabe que lá fora tem um livro fazendo tremendo sucesso, tudo que você tem que fazer é dar um adiantamento pra gente lá fora, receber o livro, traduzir, revisar e mandar pra gráfica. Do outro lado, você tem um autor brasileiro que entregou um livro cheio de erro, com um monte de problemas que você vai ter que ficar trabalhando linha por linha com o autor, passar noites em claro, e muitas vezes esse autor ainda vai cuspir na tua cara e dizer que você está querendo roubar a arte dele. Porque tem essa questão também, né? O autor lá de fora, você não tem nem que lidar, meu amigo. Mas quando a gente para pra pensar, também tem muito a ver com a educação que a gente recebe aqui no Brasil. Quando a gente pensa em países mais desenvolvidos, a gente sabe que não só na literatura, mas todos os segmentos artísticos recebem muito mais atenção do que a gente tem aqui. É muito mais atenção no teatro, em música, em artes plásticas, em fotografia e o caralho a quatro. Infelizmente, para boa parte dos brasileiros, arte ainda é vista como uma grande perda de tempo. Então a pessoa trabalha o dia inteiro, às vezes estuda, chega em casa, ou então durante o transporte público, no final de semana, se vai parar para ler alguma coisa, vai ler crônicas de um comediante, vai ver um livro de fotografia, um livro de culinária, não vai pegar literatura.
E sabe por quê, gente? Literatura exige comprometimento. O que isso significa? Vamos comparar com videogame aqui, vamos fazer uma metáfora. Imagina que o hard gamer, né, aquele cara que pega Final Fantasy, fica 16 horas jogando, é o cara que é leitor assíduo, que pega muito livro de ficção, muita literatura mesmo. E você tem, do outro lado, o jogador casual, que é o jogador que joga Mario, tipo eu, assim. Que aqui, tá, só nesse exemplo, a gente vai comparar com o leitor casual. Que é aquele leitor que pega um livrinho de vez em quando, lê no ônibus, lê no troninho, lê quando tá ali fazendo nada na sala, tá passando comercial na televisão, entendeu? Nessa hora, o que é que acontece? A acessibilidade do livro vai fazer toda a diferença. É muito diferente você pegar, por exemplo, um Diário de Banana, mesmo falando de ficção, e você pegar um livro um pouquinho mais cabeça. Só para dar um exemplo, eu mesmo, que sou leitor já, estava muito ocupado recentemente escrevendo o meu segundo livro, que vai ser de não ficção, inclusive, chamado Papo de Viado. E aí a Alba falou assim para mim: Danilo, leia O Sol é para Todos, que saiu pela Record. Eu falei, pô, que legal, vou ler mesmo. Eu já li o primeiro capítulo 2 vezes, porque eu realmente não tinha 6 horas para ficar lendo livro direto, por mais que eu quisesse. Isso fez com que eu me sentisse um pouquinho fracassado? Fez, mas isso também me fez pensar que essa questão da leitura é muito mais complexa do que parece. Perceba que a gente começou falando de mercado, passou por autores, educação, cultura do brasileiro, são diversos fatores e não dá pra saber muito bem onde é que isso vai parar, né? Mas Danilo, qual é a tua opinião como autor? Eu penso que todo autor deveria prezar por amar o público que ele tem, que existe, que é real, que ele pode pegar, que compra os livros dele, e não aquele público imaginário que só está na cabeça dele, nas imaginações dele. Ah, o público não entende a minha arte! Então, se faça entender, né, amigo? Essa é a minha opinião de bosta. E é isso aí, clique em gostei se você gostou, se inscreva no canal que o Cabine Literário tem literatura com personalidade 7 dias por semana. Nos vemos na quarta-feira que vem, a não ser que você me visite também no meu canal pessoal, Papo de Viado, que tem vídeos às segundas e quintas. Grande beijo e até a próxima. Quando tinha 13 anos, meu irmão Gem sofreu uma fratura grave no cotovelo. Pô, não lembrava mais disso, velho.